Fala pessoal, tudo bem? E na série de hoje, dicas para os alunos iniciantes, trago mais um educativo que vai facilitar bastante a vida de todos os alunos que estão iniciando a natação. É um educativo que vai facilitar bastante na questão do equilíbrio e na questão relacionada à coordenação específica do primeiro nado. Vejo vocês depois da vinheta. É sempre uma grande dificuldade para o aluno iniciante coordenar os movimentos iniciais do primeiro nado, o nado crawl. Porém, existem estratégias que ajudam bastante esse aluno a melhorar o equilíbrio, a melhorar a coordenação motora e principalmente naquele momento ao qual nós precisamos respirar. E um educativo absolutamente clássico e que de fato facilita bastante as condições corporais no que se refere ao equilíbrio e à sustentação é nada mais nada menos do que um educativo chamado pegada dupla. Por incrível que pareça, ele é um educativo mais simples, porém ele ajuda em todo o processo de coordenação do aluno no que se refere ao primeiro nado, que é o nado crawl. E os alunos iniciantes têm uma dificuldade muito grande em estabilizar o corpo e tentar coordenar os movimentos de acordo com os trabalhos de perna, de braços e também da respiração, as movimentações do tronco. Geralmente o aluno iniciante ele não entende que para se nadar precisa trabalhar a postura, trabalhar o controle muscular, trabalhar a coordenação específica, ou seja, tem que ter paciência para fazer a movimentação, porque não adianta sair batendo o braço desesperado, achando que vai se sustentar na água pela quantidade de movimento. Isso é super natural para o aluno iniciante, aquele que está começando os seus primeiros movimentos do que se refere ao primeiro estilo. Geralmente, esses alunos iniciantes, eles precisam fazer uma quantidade maior de movimento na intenção de estar na lâmina da água ali se sustentando. Mas essa lógica é só no começo. E para que a gente consiga controlar os movimentos dos nossos alunos, e principalmente você iniciante, é importante fazer educativos que vão trazer um pouco mais de domínio corporal, um pouco mais de domínio no que se refere à própria coordenação. E o exercício de pegada dupla, ele é fundamental para esse momento. Então o aluno, durante o processo, ele coloca as duas mãos, uma sobre a outra, à frente do corpo, faz a saída e na hora das braçadas, ele vai fazer uma primeira remada, colocar uma mão na mão, fazer uma segunda remada, colocar uma mão na mão. Ou seja, a mão vai ficar sempre à frente. A remada, ela inicia-se à frente e ela termina também à frente. Então, isso nós chamamos de pegada dupla. E a pegada dupla, pessoal, é justamente para auxiliar o aluno no que se refere a todo o processo que ele tem que fazer para respirar. Essa pegada dupla, ela é muito importante nos primeiros momentos do aprendizado para justamente estabilizar o corpo. Eu trouxe para vocês duas variações. Então eu mostrei para vocês uma primeira variação, que é colocar a sua mão uma sobre a outra, fazer o giro do braço e sempre terminar com o braço lá na frente. Essa é a clássica, a tradicional, a pegada dupla mais clássica que a gente tem de educativos na natação. Mas hoje eu trago uma outra variação também que vai ajudar bastante o aluno ter um pouco mais de consciência no que se refere à sua alavanca propriamente dita. Ou seja, vai ajudar o aluno a entender aonde ele precisa iniciar o movimento de puxada. É interessante que esse movimento de pegada dupla com essa altura, que eu vou demonstrar agora, traz um pouquinho para os iniciantes, é meio complicado dizer isso, mas eu vou dizer, traz um pouquinho de técnica para o iniciante. Aí vocês vão me falar, poxa professor, mas o pessoal está iniciando.
Não dá para ficar trabalhando com técnica ainda. Tem que trabalhar os elementos básicos. Realmente trabalhar os elementos básicos. Mas por tabela, já colocando a pegada dupla nessa posição, você, de forma geral, já está trazendo uma condição que ele vai aprender lá no intermediário. E também no avançado, aprimorando. Que é um lugar certinho de se iniciar as braçadas. Então, ao invés de colocar aquela pegada dupla clássica, braço reto, bem próximo à lâmina da água, fazer as movimentações sempre próximo à lâmina da água, vocês vão colocar essa pegada dupla um pouco mais na diagonal, um pouco mais profundo. E na hora da execução das braçadas, vai juntar as mãos um pouco mais na diagonal. Então, quando vocês fazem a pegada dupla, geralmente o braço está aqui, na lâmina da água. Faz um movimento, lâmina da água. Quando vocês vão para a diagonal, ao invés do braço ficar reto, ele vai descer um pouco mais. As pegadas duplas vão ficar um pouco mais baixas. E na hora da movimentação, continua tocando uma mão sobre a outra durante o deslocamento. Isso ajuda bastante a aumentar não só o equilíbrio do nadador, da nadadora iniciante, mas o deslize. Já começa a se trabalhar com deslize nesse primeiro momento. É claro que esta variação geralmente a gente aplica quando o aluno já está se deslocando sem os suportes. Ou seja, quando o aluno não está mais dependente ali da pranchinha para poder se estabilizar e nadar. Quando ele já consegue fazer o trabalho de respiração, nem que seja por 2 por 1, quando o aluno iniciante já está dominando o seu corpo sem a necessidade do suporte. Aí a gente consegue, de fato, usar esses tipos de estratégia para melhorar ainda mais a estabilidade do nado. Então, pessoal, parece uma atividade simples, mas ela é essencial para o processo de desenvolvimento do aprendizado do aluno. Isso é muito importante. Esse tipo de tarefa te traz uma condição muito melhorada no ponto de vista postural e ajuda bastante no controle respiratório, porque o aluno iniciante, é o que eu falei no começo do vídeo, ele começa a se acelerar o nado na intenção de se manter na lâmina da água, achando que a quantidade do movimento vai trazer a sustentação do corpo ao longo do deslocamento. E não é isso, não é assim que funciona. A gente tem todas aquelas propriedades físicas da água que vão trabalhar em conjunto com o corpo, né? Aquele negócio do empuxo, a flutuação, tudo isso, todas essas variações, elas dependem do seu controle. Elas dependem do controle, da coordenação e de todo esse ajuste postural que você precisa ter. Então, por isso, esse tipo de atividade traz um controle maior para o corpo. E, repetindo, parece simples, mas é muito, muito essencial. Então eu falei que é um educativo clássico, porque não pode faltar nas séries, nas aulas. E se você, aluno, tem a oportunidade de nadar um pouco mais na semana, pode ser nas aulas e fora delas, né? Na raia livre, nessas condições, pratique esse movimento e vai aprimorar ainda mais as tuas movimentações na água. Então, pessoal, o educativo pegada dupla com 2 variações, a variação bem próxima à lâmina da água e a variação mais para diagonal, te ajuda a entender melhor como tem que ser as colocações das suas braçadas e o posicionamento do corpo ao longo do deslocamento. Então isso é importante a gente entender e é importante também aplicar. A gente não está repetindo movimentos, não tem uma outra variação. Esse tipo de variação ela é clássica e esse tipo de variação ela é fundamental. Falando mais uma vez, é fundamental mesmo. Bom, pessoal, então essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem já é inscrito, se gostou do vídeo, dá seu like.
Para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal para fortalecer o canal ainda mais. Um forte abraço e até os próximos vídeos.